chegar até aqui. Olá! Bem-vindas a Mulheres Imigrantes, um espaço para contarmos histórias de mulheres que decidiram desbravar o mundo longe de casa. Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Sydney, Austrália, há 14 anos. A convidada desse episódio é natural de São Paulo, capital, apaixonada por cachorros, bossa nova e Bahia, jornalista por profissão e apreciadora de séries nas horas vagas, Camila Dayan. Por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Camila na fila da imigração? Muito bom, adorei essa apresentação aí, também da Zona Leste, né, criadora da Zona Leste, criadora, sei lá. Quem sou eu na fila da imigração? Cara, nesse momento na fila da imigração, eu sou aquela, assim, quase no final da fila esperando o meu PR, que é a minha residência permanente, finalmente sair, né. Eu já passei por toda a pior parte do processo, que é entregar documentos, provas, etc e tal, e agora eu tô só esperando o governo dizer, bem-vinda, Camila. Então eu tô nesse estágio que não é ruim, mas também não é bom, entendeu? Não é tão favorável Não ainda, é né? ainda, né, ainda mais em situação de coronavírus, que tudo demora o dobro do tempo, sabe, dá uma ansiedade, então é puxado um pouquinho. Mas podia ser pior, então contando por esse lado eu já tô agradecida, né. Não, com certeza. Então já vamos começar aqui. O que foi que te levou a sair do Brasil? Bom, essa é uma questão que pode ter muitas vertentes do porquê, né, mas uma delas é, eu já estava há 4 anos numa mesma posição lá no trabalho, às vezes eu esqueço algumas palavras, eu estava pensando em position, mas eu não sei se a gente fala posição em português, acho que a pessoa não seria adequado. Cargo? O mesmo cargo, exato, há uns 4 anos no mesmo cargo, no Brasil, e com várias promessas de, enfim, de promoção, e que nunca acontecia, né, e aí eu peguei, já estava com 27 anos, estava para fazer 27 anos, e aí eu falei, eu preciso tomar várias decisões aqui na minha vida. Uma delas é porque na época eu ainda morava com a minha mãe, e eu falei, ou eu tomo uma decisão para poder, enfim, conseguir um emprego melhor e também não morar mais com a minha mãe, mesmo se eu continuar nesse emprego, ou porque eu queria, né, ter essa experiência de, enfim, ser uma adulta de verdade, ou também ir morar fora porque eu preciso resolver essa história do inglês na minha vida, porque eu sempre tive muita dificuldade com a língua, e eu tinha prometido pra mim que até os 30 anos eu seria fluente na língua. E aí eu vi que Olha só. faltava só 3. Pra variar, eu deixo tudo pra última hora, né, como você Não, já bem estava ali batendo na porta, mas você sentiu que não ter inglês estava te limitando de alguma maneira no trabalho? Tava, porque eu tinha perdido outras oportunidades de trabalhos em outros lugares. Eu me lembro que uma época eu fiz uma entrevista pra BBC e eles gostaram muito de mim, mas o meu inglês não era suficiente, assim, que eu fui fazer uma entrevista em inglês, aí eu fiquei morrendo de vergonha, eu falei: "Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui?", entendeu? Passando uma vergonha à toa, né. E Humilhada total. total. E aí o cara falou: "Pô, gostei muito de você, mas realmente seu inglês não é o suficiente pra vaga e tal". Entre outras vagas que foram no meio do caminho que apareciam e aí depois eu já parei até em alguns lugares de me cadastrar, porque eu falei: "Cara, eu não sei que eu não vou ter inglês pra isso". E aí o meu próximo passo profissional, na época eu estava pensando, era tentar ir para o Arte 1, que é um programa que é só de porque eu trabalho na editoria de arte e cultura. Trabalhava, né, trabalho ainda, mas mais antes com essa editoria. E aí eu falava, o próximo passo é ir para o Arte 1, que é um canal só de arte e cultura, e lá precisava do inglês. E eu não tinha também, entendeu? Eu falei, cara, eu vou resolver essa história, vou lá estudar, vou resolver essa história. Daí eu pedi demissão do trabalho e com dinheiro, pedi para ser mandada embora, na verdade, né? E com o dinheiro eu fiz todo esse movimento de me mudar. E escolhi o Canadá. O Canadá não era um sonho, nunca foi um sonho, nunca foi o lugar que eu quis. Era o lugar que eu pude pagar. Ah, isso que eu ia perguntar, então, de onde surgiu? Como foi escolher para onde ir? Era o que eu podia pagar. Eu queria muito fazer um curso de artes em Nova York, que era $70.000, eu acho, na época. Era um negócio, assim, surreal, eram coisas surreais, e na época eu estava na terapia e já estava colocando vários impedimentos pensando: infelizmente intercâmbio não é pra mim, porque eu sou uma pobre coitada que não tem dinheiro pra poder estudar fora", entendeu. Aí ela falou: "Bom, você não pode estudar arte, mas você pode estudar business no Canadá então, né", porque eu, enfim, entre as opções, né, que existiam, assim, sabe. E aí eu falei: "Ai, tá, né, vou fazer o quê agora?" Tipo, né, Tipo, ok, igual você vai no restaurante, nossa, eu quero comer aquele prato, não tem. não tem. Qual que é o segundo A melhor segunda opção? opção, exato. Mas aí, durante todo esse movimento que eu comecei a pesquisar antes de eu realmente escolher o Canadá, porque o dólar era mais baixo que o americano, para começar,
A Austrália também era muito longe, o dólar era um pouco mais caro também. Então eu já eliminei logo de cara. Nova Zelândia era uma possibilidade, mas, porra, longe pra cacete. Eu falei, nossa. E não há. E assim, eu pensando na questão do inglês, eu acho que como tá perto do inglês americano, canadense e tal, apesar de ter bastante influência britânica aqui também, muito engraçado que eu falei, eu sou tão libriana que quando eu cheguei aqui, eu fui fazer um teste de inglês pra escola e tal, pra poder ver se o seu inglês era mais americano ou mais britânico. Meu Deus, 50-50, de tão assim, Nossa, tão meio do caminho que eu sou. eu nem sabia que existia esse tipo de teste. Pois é, Que eles teve uma interessante. coisa, isso aí, eu não sei, pode ser pela cultura canadense, né? Não sei, eu lembro desse teste, eu falei que engraçado, porque deu metade, metade, né? Assim, eu acho que é mais pra saber o quanto você sabe mesmo do inglês, etc, da cultura, sei lá. Enfim, e aí então eu escolhi o Canadá por essa opção de que era o mais barato. Mas na época também, aí você que falou de séries, eu tava fuçando, procurando coisas pra assistir. Na época eu tava vendo na net, no On Demand da net, e aí eu vi uma série antiga que passou no GNT, sei lá, alguns anos, em 2009. Eu tava assistindo isso, era 2016, 2015, na verdade, eu acho, no Brasil. Então eu falei, não, eu vou ver essa série que chamava Vida de Érica. Vi o primeiro episódio, falei, olha, que curioso, e passando em Toronto. Eu falei, olha, e eu já tava com as coisas meio arranjadas mesmo pra ir pro Canadá, mas eu iria pra Vancouver. Eu terminei de ver a série e falei, vou passar 3 meses em Toronto, porque o quê? Me apaixonei pela série, entendeu? Eu Muito falei, influenciada, eu nossa. eu sou uma pessoa, se você quiser me influenciar, eu sou a pessoa mais fácil pra isso, entendeu? Zero personalidade, né, pra segurar as coisas. Eu sou muito fácil de ser influenciada. E aí, eu falei, vou passar uns 3 meses em Toronto e depois eu ia fazer o meu college, que, né, enfim, que é o que me dá o direito ao trabalho, etc e tal, em Vancouver, tranquilo. Então eu vim pra Toronto inicialmente, e aí, enfim, 3 meses. Cara, em 3 meses já dá tempo de você se adaptar, né? E você Ah, dá. criar uma certa amizade, e aí se acostumar. Eu falei, cara, e comecei a conversar com as pessoas também, do tipo que as pessoas canadenses aqui que já tinham morado ou conheciam Vancouver, todo mundo falava que é uma cidade que só chove, tá sempre nublado, apesar de vocês sacaram mais de Rio de Janeiro. E aí eu falei, bom, não vou mais pra Vancouver. Cancelei meu curso lá, aí transferi para um outro curso aqui em Toronto e decidi ficar em Toronto. Caramba. E aí, enfim, foi uma boa decisão, imagino. Bom, não vivi em Vancouver para saber, né, se seria bom ou ruim. Chegou a visitar, pelo menos? Nunca fui para Vancouver, nunca nem pisei em Vancouver. Eu só fui para Montreal e Quebec, assim, aqui no Canadá, e cidades vizinhas, assim, aqui em Ontário e Ottawa também, só. Mas aqui Vancouver é longe, é caro. E aí eu tenho uma história que não sei se eu devo contar agora, se eu tô falando demais ou não, mas enfim. Não, pode ir. E durante esse período da quarentena, eu tava para fazer o meu teste de validação do inglês, né? Muitas pessoas conhecem como IELTS, ou aqui a gente tem o CELP também, que é só o canadense, entendeu? Que é uma opção que a gente pode fazer também. Então eu tinha escolhido fazer o CELP. E aí não tinha as datas para Toronto, a minha prova tinha sido cancelada, mas em Vancouver estava funcionando. E eu estava com uma preocupação de datas, porque eu faço aniversário em outubro e conforme você faz aniversário, para imigração você perde ponto. E aí tava com uma pontuação da imigração, os convites que eles estavam mandando estavam muito baixos. Então eu falei, eu tenho que aproveitar essa oportunidade agora para entrar nesse pool, entendeu? E aí eu falei, cara, eu fiquei olhando passagem para Vancouver para ir fazer a prova em Vancouver. Era isso. Eu falei, cara, vou gastar, sei lá, era quase $700 de passagem. É bem caro se você parar para pensar. Nossa, tô chocada. É bem caro. Eu falei, bom, eu vou lá, só que em tempo de pandemia também não vou poder aproveitar, né? E aí, porque eles não tinham a previsão de quando ia abrir aqui em Toronto. Daí eu liguei para os cursos e tal, não sei o quê, por a prova, na verdade, e a mulher falou, espera mais umas 2, 3 semanas, e se não abrir em Toronto, não tiver previsão mesmo, aí você vai. Daí eu esperei e não precisei, porque daí foi justamente quando abriram de novo, na primeira semana que abriu, eu já tava fazendo o teste. E deu tudo certo, graças a Deus. Nossa, ainda bem, né? Ainda Então bem. não foi dessa vez que Não foi você dessa foi vez que visitar Vancouver Vancouver. teve a oportunidade, aquela, né?
É, né, oportunidade de ter a sua Ter a minha presença. presença lá, mas quem sabe no ano que vem, né, talvez. Nossa, tá tudo tão incerto. É, mas basicamente foi esse o porquê da minha mudança, já foi bastante, né, assim, tem bastante coisa. Tem mais até por trás eu acho, mas enfim. Nossa, não, mas tô chocada que basicamente foi o que coube no bolso, foi a segunda melhor opção do menu. É, e eu vim estudar business, cara, nada a ver comigo, mas é porque é o que eu podia pagar, entendeu. O outro que eu poderia pagar era customer service que eu falei: "Meu, eu não vou estudar isso, né, porque eu não tenho nem coragem de colocar isso no meu currículo", nada contra quem fez, nada contra quem fez, mas é porque eu ia falar: "Tá muito longe do meu currículo", entendeu. Se eu tivesse feito turismo, sei lá, né, e aí ia bater e tal, mas enfim. Mas aí foi isso, então foi na verdade eu fiz o curso pra ter o visto de trabalho e pra poder ter experiência profissional e a minha ideia era ficar 1 ano, gente, eu ia voltar pra São Paulo pra continuar com a minha carreira linda, maravilhosa lá no Brasil. Pois é, né. A gente é muito inocente, né, sai do Brasil, fala: "Não, eu vou ficar só tanto tempo", e aí, É, na grande maioria das vezes, a gente se apaixona pelo lugar e ou por fica. ou por alguém, né. Também. E aí você fica, né, aí depois vai ficando. Exato. E você falou, ok, foi para estudar business, mas você não trabalha com isso, como falei, né, na sua apresentação, você é jornalista por profissão, tanto no Brasil, e conseguiu o tão sonhado trabalho na área aí no Canadá. Então, como que tem sido essa experiência? Como foi conseguir trabalhar com isso no Canadá? Você trabalha em inglês? Como que é? Então, eu trabalho para uma TV portuguesa aqui no Canadá, e aí eu trabalho tanto em inglês como em português. Quando saio para fazer entrevistas, etc e tal, geralmente é em inglês, e os e-mails são em inglês, por mais que tenham todo mundo fala português, os e-mails são sempre em inglês, coisas assim. Então é meio que 50-50 ou, sei lá, 60-40, sabe. Mas pra variar, eu consegui esse emprego o quê? Sob a pressão do precisar, da último minuto da necessidade, que eu sou assim que eu funciono, gente. A água batendo super na bunda A água ali, já batendo na tá. bunda, porque quando eu vim pra cá, eu tinha um inglês básico, sei lá, eu acho que quando no curso eu entrei no básico 4, um antes do intermediário, e aí eu falei: "Bom", depois quando eu comecei a trabalhar, eu já estava no avançado, né, mas eu não tinha confiança nenhuma no meu inglês, eu morria de medo, na verdade. E eu pensei: "Cara, o que que eu posso fazer, que eu não vou precisar falar muito inglês e vou desenvolvendo com o tempo?". Trabalhar com cachorro, né, porque eles vão é uma língua universal. Entendeu? Claro. Eu falo a linguagem dos doguinhos. E aí a gente se comunica muito bem. Então eu falei: "Cara, preciso de um trabalho", e comecei a trabalhar com cachorro. E foi muito bom, porque eu trabalhava numa daycare, e aí inicialmente eu não atendia os clientes, depois eu comecei a atender os clientes, entendeu? Então, tipo, foi uma evolução, assim, mesmo. E aí eu tinha os meus coworkers lá que eu falava inglês. E eu sempre falei: "Bom, gente, vocês sabem, bom, não sou daqui, né, então, né, sempre com aquele jeitinho de tenha paciência comigo, né". E foi ótimo, porque naquele período eu falava mesmo inglês, assim, o tempo inteiro, porque eu estava trabalhando só com inglês e na época eu tinha um relacionamento com um canadense também. Então eu não, assim, eu pouco falava português, eu falava português pelo WhatsApp com minha mãe e com os meus amigos, sabe, porque aqui eu não fa nem mesmo com os meus amigos brasileiros daqui, eu não tinha nem muito tempo para encontrar, na verdade. Então você estava bem imergida Eu ali. estava muito imersa, e aí foi ótimo esse primeiro ano que eu trabalhei com os cachorros, e aí me ajudou super, e também o relacionamento também ajudou bastante. E aí depois disso eu fui trabalhar com evento, inicialmente o primeiro empresa de evento que eu trabalhei é fazendo trade show, que é como esses eventos de feiras e tal, e as pessoas chegavam e eu tinha que registrar essas pessoas, o que é ótimo para o inglês também, porque as pessoas soletram o nome delas, assim, eu sou ótima de soletrar, assim, se mandar, agora eu fiquei, gente, um detalhe que muito poucas pessoas sabem, mas eu tenho dislexia, então, assim, o começo foi um pouco sofrido, mas hoje em dia eu sou fera. Hum. E Venci a aí dislexia, a venci a história de dislexia, sucesso. uma história de superação. E aí, então, teve isso também, que eu trabalhei com eventos, e depois eu fui trabalhar também com uma empresa de eventos que era fazendo de tudo, tipo casamento, aniversário, sei lá, coquetel, todo tipo de evento que vocês podem imaginar, inclusive velório. Eu adorava velório, por incrível que pareça. Velório. É, Nossa, eu sei que a gente vai entrar num paralelo aqui, mas
mas conte-me mais, como que é trabalhar No num velório? velório, porque assim, aqui, eu não sei, no Brasil a gente não tem isso, não sei se eu sou de uma família muito tranquila, ninguém tem dinheiro, você não faz uma grande coisa quando alguém morre, mas aqui as pessoas quando elas morrem, elas fazem recepção. É, na Austrália também. Então, e assim, não que durante o velório, eu acho que o morto já tinha sido enterrado. O morto não estava lá, entendeu? É depois da missa, depois, Uhum. entendeu? Então, assim, então a galera ia pra confraternização ali da família. E por incrível que pareça, nem é um momento tão triste, que as pessoas estão se reunindo. Então, você vê a mesma coisa, né? Familiares, amigos de todos os lugares e tal. E aí tem a foto bem igual de filme, que as pessoas têm aquela foto grande, sabe? E aí, enfim, todo mundo de preto. É igual de filme, igual, gente, tudo igual. E aí eu lá servindo no meio. A única diferença é que eu apareço, ela no velório, nesse caso, né, com os eventos. Mas eram ótimos, porque eram shifts bem curtos, assim, por um lado, né, assim, fáceis, bem fáceis, geralmente curtos, e eles sempre davam uma tip bem boa, sabe? Geralmente. Então, trabalhar em velório era muito legal, por esse lado. Então, era bom. Eles estavam assim, tipo, coração, sabe? Coração bom, assim, perdi um familiar aqui, vou te dar uma tip, entendeu? É, vamos apreciar o momento agora, as Vamos pessoas que valorizar estão a vida, vivas aqui. exato. Essa garota aqui que me serviu, ela vai merecer uma tip aqui, entendeu? Então, era bom por isso também, assim. E os eventos que eram sempre na casa das pessoas também eram quando eram as maiores tips, assim. Então era muito bom. E hotel também era muito bom quando eu fazia coach. Me lembro de uma vez, uma noite, eu ganhei $300 de tip. Era praticamente o shift. 300. Gente, isso é o salário do trabalho ali É o naquele dia, salário, e é um trabalho bom. exato, e o trabalho bom. Foi uma época boa, assim, foi uma época que eu consegui juntar dinheiro, sabe, paguei, a primeira parte do meu processo de imigração, que daí foi cancelado, aí e esse ano eu fiz de novo, entendeu? Enfim, foi uma época que eu pude juntar dinheiro pra, enfim, viver, né, mais confortavelmente e aí encarar o que eu trabalho hoje, que é com jornalismo, né, que é numa TV portuguesa, que eu consegui esse trabalho porque eu estava num processo antes para pegar o meu pior é ótimo, né? Meu ato falho é ótimo. Meu PR, e aí, que a residência permanente aqui, que eu, pra galera entender, podia ser o green card americano, a mesma coisa, sabe? E aí, eu tava através da minha common law, que eu tinha num relacionamento, mas aí a gente terminou e ele cancelou o processo. Então aí eu tinha o meu work permit ainda, né? E eu tinha 1 ano e meio para fazer o processo tudo de novo, do tipo. Só que para isso eu precisaria, porque eu não tinha pontuação suficiente já pela minha idade, várias coisas. Então eu precisaria de 1 ano de experiência que eles consideram canadense, que não é qualquer trabalho. E aí só com 1 ano e meio. E eu tinha 1 ano e meio pra isso. Quando eu falei, cara, todo mundo, tipo, olhou assim pra mim, sabe, batendo na palminha, a palminha no ombro, assim, do tipo, cara, que pena, né? Sei lá, Porque, que né, você vai fazer? conseguiu emprego Que você vai fazer na nesse ano e área. meio? Você vai continuar com o evento pra fazer dinheiro e depois voltar pro Brasil? Porque essa seria a lógica, né, das pessoas, né? Eu falei, velho, vou conseguir um trampo na minha área. É isso. Não, não Não tem tem outra outra, não escolha. tem outra escolha, entendeu? E aí, de quando eu comecei a procurar, eu demorei 1 mês e meio, mais ou menos, pra conseguir, pra você ver, né, que às vezes quando a gente precisa, a gente consegue, entendeu? Às vezes a gente fala, Faz cara, acontecer. a gente faz acontecer. E aí eu consegui com 1 mês e meio de procura, falei, yes. Mas quando eu entrei, ainda não era o full time, era o part time. Eu falei, bem, não é bem isso que eu preciso, porque eu preciso de um full time mesmo pra poder, enfim, Pra contar como pra experiência tinha contar. que ser full time? Tinha que ser full time ou 2 anos de part time, entendeu? Ai, E então aí eu falei, calma, a gente vai dar um jeito nisso. Aceita isso, entendeu? já tô aqui Depois dentro, já tô aqui dentro, primeiro passo. depois você se vira. Então foi assim, basicamente foi isso. Eu consegui o trabalho. Não, eu vou ser bem sincera, não é o trabalho que me paga mais. Com o evento eu ganhava muito mais, mas é o trabalho que me deu a possibilidade, o que vai me dar a possibilidade de eu me tornar uma residente permanente, sabe? Então, e também de ter no meu currículo profissional que eu consegui um trabalho na minha área fora do Brasil, caso um dia eu volte
volte, ou pro próximo trabalho que eu possa ter aqui no Canadá, entendeu? Que já é a experiência canadense, que é o mais difícil de se conseguir, que eles consideram aqui. A primeira experiência sempre é mais É, difícil, né? é sempre De mais todo mundo difícil. quer experiência e Porque, assim, eles não contam que você trabalhou num bar, num restaurante, entende? Tipo assim, pra eles é um trabalho que qualquer um vai ter. Tipo, se eu bater uma outra emissora e tal, não é um negócio que você fala: "Ah, olha a experiência dessa pessoa, ela trabalhou com cachorro, que legal". o Entendeu? que que isso traz pra gente O aqui que que na isso traz pra na gente? Bom, emissora? olha, na verdade eu aprendi muita coisa trabalhando com cachorro, mas, Mas isso é o que a gente sabe, mas até a gente é conseguir vender isso pra eles na entrevista, não, que na até a gente verdade o se mais difícil conseguir é ver. conseguir entrevista. Exato, até eles conseguirem você conseguir passar o teu currículo, né, a ponto deles falarem: "Vamos chamar para conversar", porque eu, sou bem autoconfiante nesse ponto, de que se a pessoa me chamou para entrevista, eu tenho certeza que é meu, porque eu sou boa de Com certeza. entrevista. Eu Tem sou cada boa história. eu sou boa de entrevista, entendeu. Eu acho que eu tive pouquíssimas negações, assim, na vida, durante de entrevistas que eu fiz, e foi meio que porque eu já quase que não tinha certeza se eu queria aquela vaga, aquele lugar, entendeu. Mas, eu gosto de fazer entrevista de trabalho, pra mim é um desafio, assim, tipo uma coisa gostosa, sabe, eu gosto. Eu nunca conheci ninguém que gosta disso. Eu odeio fazer entrevista. Jura? Odeio Eu aquela coisa de me gosto. vender e: "Ai, quais são suas qualidades, não sei o quê". Ai, É nossa, porque eu me gosto, mate agora. porque tem uma coisa de você ler o outro, né, e de você se conectar com o outro. E eu acho que talvez seja isso que eu também goste, que é uma coisa que vem do jornalismo também, que no fundo é que eu preciso me conectar com as pessoas quando eu faço a entrevista. Então, de ver, assim, se eu tô agradando a pessoa ou não, entendeu? De olhar pra ela e saber se ela eu meio que sinto o que que ela quer, que ela tá ouvindo. Eu quando fui fazer a entrevista aqui pra essa TV, com a minha chefe, eu saí de lá falando: "Cara, eu não tenho dúvida que ela vai me ligar". No dia seguinte, eu falei: "Eu não tenho dúvida que ela vai me ligar". Eu tinha certeza absoluta que ela ficou tão empolgada comigo, eu falei: "Calma, querida, nem Tipo, precisa ser demonstra assim". menos, você que tá É. contratando. Exatamente, entendeu. E eu nem assim, eu estava empolgada enfim, talvez eu conseguisse, mas não era o que eu queria naquele momento, porque pela questão do dinheiro, sabe, assim, e por ser part-time naquele momento, e eu ia começar trabalhando também de fim de semana, todo fim de semana, então tinha várias coisas que era assim, cara, era tudo pra falar não. Mas eu fui persistente pra, entendeu, pra, enfim, achar que ali era o lugar que eu ia conseguir meu potinho de ouro. É, a gente ainda tem que, principalmente se a gente tem essa vontade, né, de ficar no país, às vezes a gente tem que fazer essas escolhas um pouquinho mais É difíceis que tipo, não é. exatamente, é dar um passo pra trás pra poder dar 2 ou 3 pra frente daqui a um tempo, né. Exato, porque você poderia muito bem continuar nos eventos, só que isso não ia te trazer a Nada. permanência Eu e ia estar vai te trazer voltando dinheiro. eu ia estar voltando para o Brasil agora em dezembro, com certeza, se eu tivesse continuado com os eventos. Com dinheiro, nem tanto, né, porque esse ano, o que que aconteceu? Corona, né, E aí, o que que trabalhou, aconteceu com os eventos? ninguém trabalhou, entendeu? Ah, esse universo é bom, viu? Esse universo é muito bom. Tá, você trabalha numa TV portuguesa, no Canadá. É bizarro, né. Né, já tem um pouco da diferença de cultura entre Brasil e Canadá, e tem também a diferença entre cultura entre Brasil e Portugal, e aí você tá com os 3 junto ali no É. pote, como que é lidar com isso? Você sente alguma diferença? No começo, assim, pra ser sincera, eu nem entendia quando eles falavam em português, por exemplo, eu nem entendia o que eles falavam. Ai, eu fico tão feliz em escutar isso. Eu não entendia. E eu falo isso porque quando eu fui para Portugal, eu ficava muito olhando para o rosto e para a boca das pessoas, Pra principalmente. entender. Se eu tivesse um pouquinho distraída, esquece. Era como se eles estivessem É. falando em outra língua. Eu aprendi uma terceira língua, né, que é o português de Portugal, na verdade, durante esse tempo, porque eu ficava assim, ó, com o olhinho fechado. Sabe quando você tá aprendendo uma língua, você fica com o olhinho fechado assim, ó, pra tentar pegar o que aquela pessoa tá falando, aí eu falava: "Quê?" Eu falava aqui o tempo todo, e aí eu falava: "É melhor a gente falar inglês às vezes, né". Então, eu não entendia no começo, e assim, é bem a gente é muito prático, né, o brasileiro é muito prático, e eu acho a gente também muito inteligente. E aí eu não posso falar muito, porque vai que alguém ouve, né, aquela.
Mas é muito engraçado, porque isso aqui eu posso contar, porque eu fiz piada deles, inclusive. Tem um cara lá na TV que ele tem um programa lá, e que tem alguns programas que são pagos, né? Assim, que as pessoas pagam pra ter o programa na TV. E esse cara, meio que mais ou menos nesse esquema, meio 50%, sim, pago, outro não. E aí ele pegou, ele tava com uma ideia de um. Eu achei que era de uma ideia. Ah, não, era ideia de um projeto. E aí eu falei, casa aberta. E ele é português, gente. Ele falou, ué, mas quando tiver fechado? Eu falei, não, mano. É tipo assim. Eu falei, mano, não. Falei, quando tiver fechado, vai continuar escrito casa aberta, entendeu? A ideia de receptividade, sei lá, de você Isso. receber as pessoas, entendeu? E aí, enfim, então aí nesse mesmo momento eu fiz a piada, então eu posso contar aqui, né? E eu fiz a piada, eu falei, gente, vocês são muito, vocês levam muito ao pé da letra, eles levam muito ao pé da letra o que você fala, entendeu? Então, assim, tem essa coisa de, então, né? Mas como tem alguns brasileiros, lá tem 3 brasileiros, eles também já se adaptaram um pouco a gente, sabe? Então, acho que existe um meio termo nesse sentido. E não me leve a mal, mas por que que eles contrataram uma brasileira para uma TV portuguesa? Os programas que eles fazem são em português de Português, Portugal? são em Para o português de público Portugal. português A também? comunidade portuguesa aqui em Toronto, no Canadá em geral, porque passa em outras províncias, ela é muito grande e é muito forte mesmo. Porque assim, tem 3 ou 4 gerações portuguesas aqui, sabe? Eu acho que geralmente são 3 gerações portugueses que já estão aqui, né? Tipo, você vai contar que às vezes tem tua avó, tua mãe. Assim, a geração de mãe e pai já estava aqui há muitos anos, entendeu? Então tem muita gente, por exemplo, também da nossa geração aqui dos 30 anos, que nasceu aqui no Canadá, mas o background é português, entendeu? Nossa, eu não tinha ideia disso. Pois é, e tem muita gente também da nossa geração que veio para o Canadá, enfim, então a comunidade portuguesa é gigantesca aqui. Tem o bairro Little Portugal, por exemplo, e assim, é muito, muito grande mesmo, assim, tem muitos restaurantes, muitos bares, para você ter uma noção, tem duas, não tem uma TV portuguesa, tem 2 TVs portuguesas aqui, para você ter uma noção do tamanho que é, entendeu? Tipo, tem Então, audiência mesmo. tem audiência. E tem uma outra TV que é internacional, que chama Omni, que provavelmente o pessoal daqui no Canadá conhece mais, que ela tem programas de todas as nacionalidades. E aí tem uma que é em português, mas é uma brasileira, é misturado, tem brasileiro e tem português de Portugal também, sabe? Então você conta aí 2 TVs e meia, sabe assim, digamos? Então é bastante, né? Bastante veículo. Tem rádio português aqui, rádio, pra você ter uma noção também. Então é uma comunidade bem grande e que comanda bastante o Canadá, principalmente a área de construção, que a dona da TV é uma construtora, os donos. E é interessante que eu estava escutando a live de uma amiga minha que é jornalista em Londres, e aí me veio na cabeça isso agora, uma coisa que ela falou, que às vezes a gente tenta muito quando a gente migra, né? Eu quero aquele tão sonhado trabalho na área, só que o trabalho na área, por exemplo, no seu caso, seria trabalhar numa emissora canadense, falando em Inglês. inglês. Só que às vezes a gente pode fazer um pouco do caminho contrário, Sim. né, contrário, assim, entre aspas, de que achar, ok, eu sou uma pessoa que vim de fora, o que que eu posso trazer? Bom, eu falo português, então como que eu posso me inserir no Canadá, numa empresa que precise de alguém que fale português, que aí depois, né, Foi isso pode justamente o vir que a eu acho que ser. você perguntou, eu acho, eu não sei se eu respondi, por que que eles foram contratar uma brasileira? Uma pelo meu currículo, porque, enfim, eu tenho mais de 10 anos de experiência, né, com jornalismo e em televisão também, então, assim, eu tenho um currículo muito bom para o Brasil, e apesar de ser bom no Brasil, às vezes eles não contam muito a experiência aqui, mas ela com certeza validou isso e o fato de eu falar português e inglês, porque é muito fácil você encontrar um profissional aqui, na verdade, mesmo essa geração nossa que tem o background português, eles não falam português muito bem, entendeu? Ou não sabem escrever em português, ou só entende português e só fala em inglês. Que é muito comum também, porque daí você foi criado para entender, né, o português que sua mãe e seu pai falam, mas você tá com a sua vida toda em inglês, né? Enfim, eu acho que as pessoas que têm filho fora do Brasil devem provavelmente passar por isso, dos filhos entenderem a língua, né, português, entenderem a língua natal, mas responder em inglês. É muito comum isso. Eu vejo isso também aqui nas crianças. Quando eu cheguei aqui, eu morei numa casa de família, que era uma brasileira. Ela tinha uma filha, o pai dessa menina também era brasileiro. Na época, quando eu vi a menina, tinha 21 anos. Ela falava 2 palavras em português, só. E o pai e mãe eram brasileiros. Pois é.
ela entendia tudo que eu conversava com a mãe dela, mas ela conversava com a gente em Em inglês. Eu inglês. achava isso, assim, É. incrível, mas de uma maneira ruim, que, tipo, cara, toda aquela família que a mãe dela tem no Brasil, que também é dela, primos e Não tios e consegue se avós. comunicar com ela, né, É, propriamente, assim. Então, tem esse lado. Então, é na verdade difícil para eles encontrarem profissionais bons que, enfim, né, seja capaz de falar muito bem as 2 línguas. Bom, muito bem, né, não sei se eu for sa cap no eu já hoje em dia eu já não sei nem se eu sou capaz de falar muito bem o português, mas enfim. nossa, a vida de imigrante a gente sente muito É, disso, né? Que palavras que às vezes não faziam muito parte do nosso vocabulário, né, em português, e a gente aprende em inglês, a gente meio que incorpora e a gente não sabe, né, nem falar aquilo em português, ou esquece mesmo de e tanto aí que. você começa a fazer umas traduções que eu tenho reparado muito nisso, que é tipo, não necessariamente tem a ver, é só porque a palavra aparece, É, entendeu? É tipo assim, esses dias eu falei: "Ah, eu não suportei ele", mas não era o de suportar e de isso, suportar, era de support, de né, apoio. de apoio, exatamente. Eu falei: "Eu não suportei ele". E aí você pensa, nossa, credo, o que o cara Credo, fez? o que o cara fez, né, entendeu? Eu fiz a tradução literal, assim, não literal, mas assim, só pensei na palavra, entendeu? É, Então acontece essas porque a coisas. palavra existe também em português. E aí, Existe. então você pensa, suporte, É, pronto. aí eu falei: "Ah, eu não suportei". Não, eu não apoiei, né, a pessoa, enfim. E aí foi isso. Então, assim, é esse aí o caminho profissional que eu tenho percorrido aqui, por hora. E no meio desse caminho profissional apareceu um tal de um podcast, Apareceu Humilhados. Que humilhados. a Humilhada Cara, no humilhados tal tá. ano do podcast lançou no dia 31 de dezembro de 2019. Exatamente. O ano passado, eu estava muito nessa pira de ouvir podcast sem parar, e eu falei: "Cara, por que não criar um podcast?", né. Eu acho que todo mundo que esse ano muita gente criou podcast, né, assim, eu vejo muita gente criando podcast, e aqui você também é um exemplo disso. Então, assim, de tanto você escutar, te bate esse sentimento de: "Por que não criar?", né. E aí, decidi criar o Humilhados, que eu estava conversando com um amigo, aí eu falei que inicialmente era para ele participar também, para ele fazer parte do Humilhados. Ele falou: "Ah, mas para falar sobre o quê?". Eu falei: "Ah, sobre as humilhações da nossa vida, que a gente é tão humilhado, né", entendeu? E aí, Por que não? por que não, né? E aí ficou isso do humilhados, que é para vir do meme, da passagem bíblica, que é os humilhados serão exaltados. A gente está aqui sempre em busca da exaltação, não necessariamente alcançamos ainda, ou não a todo momento, mas enfim. E aí, então, eu criei Humilhados no dia 31 de dezembro de 2019, justamente foi com propósito, que é para ser no último dia do ano, bem humilhada, sabe, assim, mas enfim, com essa Já intenção no fim de da fila, no fim da correndo, fila. ônibus lotado, já correndo É. atrás, pedindo pro motorista parar. Mas foi com intenção, eu não quis esperar 2020. E aí, enfim, fiz essa primeira temporada do Humilhados até julho desse ano, e aí eu tirei umas férias daqui do verão, né, aproveitando, e aí depois disso o que aconteceu foi que meu computador também foi dando umas paradas aqui, não tô mais conseguindo editar nesse meu computador, preciso comprar um computador novo, e entre outras coisas eu comecei a terapia, e levei Humilhados pra terapia. E aí tem um problema que agora eu não sei se eu vou voltar com humilhados. Isso foi uma coisa que eu tive terapia hoje, gente. Então eu não sei se eu vou voltar com humilhados ou se o humilhados vai ser uma nova coisa. Mas a Camila Então, vai continuar com algum podcast de alguma maneira. o meu terapeuta perguntou: "Mas por que que você tem que continuar?" Porque Eu seu fiz: público pede, a sua ouvinte número 1 pede. Eu peguei e fiz: "Uai, porque eu tenho que produzir alguma coisa, eu não tenho?" Tipo assim, como se fosse uma obrigação, né. Enfim, então eu tô passando por esse momento de eu não sei o que que vai acontecer, ao mesmo tempo que eu quero voltar com Humilhados, eu também quero ter certeza dessa volta, mas, bom, se você tá escutando e ainda não ouviu, vai lá ouvir Humilhados, que a gente tem acho que 25 episódios, se eu não me engano, até eu decidir o que que vai acontecer. Nossa, triste, viu? Não Calma, acaba mas com humilhados, calma, não. eu não disse que vai acabar, gente, eu não disse que vai acabar, é só um processo terapêutico que a gente tá passando aqui, entendeu. É porque ele colocou um monte de coisa na minha cabeça que eu fiquei com um monte de dúvida, entendeu. E aí Então eu agora precisa fico trabalhar, né, em cima agora eu dessas. preciso trabalhar em cima dessas dúvidas que, né, enfim, se de repente eu deixei de ser humilhada e fui exaltada, aí eu fiquei pensando: E agora?
Exato, se eu não represento mais o papel da humilhada e sou exaltada, como é que eu posso levar os humilhados, entendeu? Mas aí que tá, olha o seu trabalho agora De exaltada. de trabalho, assim, público, de serviço público, Entendi. de trazer as pessoas da humilhação para Pra a exaltação. exaltação, tá aí, boa. Esse argumento eu não usei com ele ainda. Já anota aí. Já gravei já, minha filha, eu vou mandar pra ele esse podcast aquela. Nossa, Mas coitado, né, já a é, Libriana é cheia dos argumentos, ainda mais você do jeito que, né, seria uma ótima produtora, que consegue se sair de cada eu fui enrascada. produtora durante muitos anos, né, assim, então, eu não sei se o meu talento de sair de enrascada é porque eu fui produtora, eu me tornei produtora porque eu sou boa de sair de enrascada. Eu não sei, sabe, se é tipo aquela piada da bolacha é mais gostosa, negresco é mais gostoso, não lembro. Enfim, vocês sabem o que eu tô falando. Aí a humilhação. Aí a humilhação, a perda da memória acontece conforme a gente vai envelhecendo. Não é Tostines, talvez? Que Tostines, isso, não é negresco, é tostines, é mais gostoso porque é você lembra disso? fresquinho? Alguma coisa assim. Era alguma coisa assim. Gente, isso tinha até no nosso livro de gramática, você acredita? Eu me lembro disso na escola, eu me lembro disso. É, Nossa senhora. enfim, mas vocês sabem, eu tenho certeza que todo mundo tá entendendo o que eu tô querendo dizer sabe, tipo, é mais gostoso porque é tostines ou tostines, vocês entenderam. Eu tenho certeza que todo mundo passou por isso aí. Com certeza. E já então que a gente falou de terapia, quais são os desafios que você sente ou já passou por ser mulher ou imigrante ou os dois aí no Canadá? Olha, assim, eu acho que no meu começo eu até tive bastante sorte, assim. Engraçado que quando eu decidi vir para o Canadá, eu queria mesmo como uma experiência inteira porque eu tinha os meus amigos em São Paulo com quem eu trabalhava e ninguém era de São Paulo. Todo mundo era de algum lugar do Brasil. E eu queria ter a experiência de ser estrangeira, entendeu? De saber porque era muito fácil para mim. Eu nasci em São Paulo, fui criada em São Paulo, conhecia muito bem a cidade e aí tudo é muito fácil para mim em São Paulo. E eu queria ter essa experiência de como era ser estrangeira. Então eu me permiti absolutamente tudo. Por exemplo, quando eu aluguei o primeiro quarto que eu aluguei quando eu vim para o Canadá, eu não vi a foto do quarto, porque eu queria que tudo fosse surpresa. Então eu vivi durante nesse humor, digamos, durante um tempo, sabe? Assim, de experienciar as coisas e encarar como parte do processo. Mas assim, como imigrante, eu acho que a maior dificuldade é de fato o trabalho, é assim, de você conseguir bons trabalhos e das pessoas te olhar, e quando você não tem um inglês muito bom, das pessoas serem um pouco, te olharem um pouco com um certo desprezo, assim, sabe? E no Muito começo. condescente, né? Assim, do começo tinha bastante disso, sabe? E isso me deixava bem mal, assim. Do meu período aqui no Canadá, quando eu cheguei, eu passei o quê? Eu acho que 5 ou 6 meses solteira, o que eu não vivi muito também não vivi muito da vida noturna, ou coisa assim de assédios, ou coisa parecida que, assim, a gente geralmente sofre, né? Então, pra mim, essa parte foi muito tranquila, e eu sempre me senti muito segura aqui em relação, enfim, à cidade, de uma maneira geral. E depois eu entrei numa relação, né? E aí eu já estava meio que, entre aspas, acolhida ali, né, por ele, pelos amigos, pelos familiares, e aí meio que existe esse acolhimento mesmo que torna as coisas muito mais fáceis. Agora, sendo mulher, eu sofri bastante sexismo quando eu trabalhei na empresa de eventos. Muito, assim, o chefe, o dono de lá, ele tratava muito mal as mulheres, muito mal, tanto que no começo da empresa dele, ele não contratava mulheres, era só homens. E aí alguns clientes começaram a pedir para que fossem mulheres, e aí foi quando ele começou a contratar mulher. Então ele tratava a mulher muito mal, sabe? Um desprezo, descaso. E assim, ele não era assumido, mas eu acho que ele era gay. Acho não, todo mundo sabe, pensa isso, mas ele não era uma coisa assim, sou gay, eu acho. Sei lá, nem sei mais, que eu já deletei a pessoa da minha mente, sabe? Mas enfim, eu passei várias situações assim do tipo, eu me lembro de um dia que a gente tava num evento e ele pediu pra eu levantar um pedacinho daqui da minha calça no tornozelo pra poder ver a minha meia, pra poder ver a altura da minha meia, porque pra ele, não, ele não, primeiro que eu acho que tinha uma coisa pessoal comigo também, mas eram umas coisas assim absurdas que você não pede, tipo, outra coisa que ele falava, ele não gostava que as mulheres usassem os uniformes, que é uma calça preta social, né, muito coladas. Os meninos, os gays principalmente, usavam aquelas calças que se eles agachassem rasgava, mas as mulheres não podiam ter
uma calça colada, entendeu? Eram umas coisas, assim, absurdas, sabe? Então, assim, que dava bastante ódio. E nesse dia que ele pediu pra eu levantar poder ver a altura da minha meia, porque em vez de estar com uma meia muito longa, eu tava com uma meia tipo, não soquete, mas um pouco maior que a soquete, mas enfim, não era longa como, porque se você senta, aparece um pedaço da sua perna, sabe? Mas eu não ia sentar publicamente, digamos. Nossa, gente, que eu tô sem palavras aqui de pensar o Sim. que que leva uma pessoa a virar pra outra e dar: "Levanta sua calça pra eu ver a Ver altura sua da sua a sua meia". meia. É um negócio surreal, assim, teve várias coisas nesse sentido de porque eu sou mulher e também ele tratava outras mulheres dessa maneira, assim, sabe. Então e com os meninos, especialmente se era um cara bonito, independente de ser hétero ou não, ele tratava muito bem, ele dava os melhores shifts, era sempre assim, entendeu. Então tinha muito essa diferença, isso foi onde eu mais sofri por ser mulher. Eu nunca tinha sofrido por ser mulher, eu acho, por esse ponto de vista, sabe? Dentro de trabalho, penso. Por cima, né? Que é fácil de lembrar, entendeu? Nossa, sério, eu tô chocada. Foi uma experiência. Foi assim, Foi um tempo muito difícil também, essa época que eu trabalhei com evento. Que é um negócio. Sabe como é que a coisa é ruim, mas te vicia? É isso que eu tinha sensação com o evento. E é isso que meus amigos que ainda trabalham, trabalhavam, enfim, tem a mesma coisa que assim, é ruim, mas é uma coisa que te dá dinheiro e você meio que vai ficando viciado naquilo, por conta do dinheiro, eu imagino, sabe? E eu também gosto da não rotina, então isso também me favorecia porque eu nunca tinha uma rotina, né? Então cada dia eu tava num lugar diferente e conhecer muitos lugares. Isso também isso é legal, de conhecer várias coisas da cidade, pontos, mesmo turísticos de dentro, assim, de fazer evento em museu e tal, então, né? Você vê aí um monte de coisa legal, mas cara, não paga no fim das contas, entendeu? Não paga a tua saúde, sobretudo. Paga só a sessão de terapia aí, né. Paga a sessão de terapia, exatamente. Meu terapeuta tá agradecendo. E teve algum caso ou alguma coisa assim, algum tipo de assédio no mais amplo sentido da palavra, de moral, né, físico, whatever, mas de cliente? Porque é uma área também, assim, né, num geral, mais propensa a ter. Aí você percebe que a pessoa pode estar te cantando, assim, sabe? Tipo, sabe, homem, né? Homem. Em qualquer lugar do mundo, gente, homem é homem. Vou dizer pra você, não tem a menor diferença do homem brasileiro do homem canadense. Tem algumas diferenças práticas, quando você vai pra prática, eu acho, às vezes. Mas assim, mas no cotidiano é a mesma coisa, no sentido do tipo de querer puxar conversa, sabe? De querer ser simpaticão. Essas coisas assim, do homem tentando te dar uma cantada ou não, e você perceber, ou cortar ou não, ou tipo, sabe? Teve uma vez que eu me lembro de. Eu não lembro o que era exatamente que eu tava servindo, mas eu tava servindo. Eu acho que era polvo. Será que era polvo? Não era. Era uma outra coisa, eu não lembro mais o que que era. E aí o cara fez que não tava entendendo o que eu tava falando. Ah, era pato. Era duck. E aí eu peguei e falei, duck. E aí ele falou, quê? Eu falei, duck. Duck! Eu tô fazendo um movimento aqui, gente, tipo de um pato, assim, sabe? Foi bizarro. Foi essas coisas assim que eu falo, mano, vai tomar no cu. Eu posso falar isso, né? Aqui? Posso. Nossa, faça o que você quiser. E aí eu peguei e pensei, cara, é óbvio que o cara entendeu, entendeu? Ele tava tirando uma da minha cara, sabe? Querendo Provavelmente ser engraçadinho. querendo ser engraçadinho, sabe? E aí eu fui fazer a graça e os amigos deles zoou, assim, tipo, entrou na brincadeira que eu fiz, sabe, do duck, assim, brincando do pato, mexendo a asa, sabe? Assim, é que eu tenho uma coisa de humor bem forte em mim, né? Geralmente. Então eu Bem respondo ácido. bem ácido, então eu respondo as pessoas assim diretamente no mesmo tom, né? E isso ajuda, talvez, a deixar algumas pessoas bem inibidas. Mas assim, tem coisa sim, da pessoa de cantadas normal, assim, mas eu acho umas cantadas até bem educadas, assim, nada muito agressivo, sabe? Quando a gente para comparar o conteúdo das cantadas do Brasil, Sim, não chega nem aos pés, então. não chega. Não chega, é que a cantada que o cara vai querer que você, de repente, traga mais coisa pra ele, pra você voltar na mesa, mais perto, entendeu? Tipo assim, aí puxa uma conversa aqui, outra ali e tal. Aí tem pessoas até que perguntam enfim, né, percebe que você não é dali por conta do accent, e aí começa a fazer perguntas em geral, sabe assim? Então,
né, pessoas que se demonstram até interessadas, assim, de tipo, deixa eu ver quem é essa pessoa, sabe? Mas, enfim, nada muito violento, assim. Eu sempre tive muita sorte por esse lado. Eu acho que deve ser porque eu tenho uma cara de menina. É o que as pessoas me dizem, tá, gente? Não é que eu tô me achando com cara de menina, mas é que as pessoas me dizem que eu De tenho uma mais cara, jovem. uma carinha jovem, de menininha. Uma menininha sem inocente. E Ah, aí, e eu não sei se isso de repente, eu não sei se isso ajuda ou atrapalha, sei lá. Não sei, eu realmente não sei. pelo menos tem ajudado que você não tem passado, né, por nenhum tipo de situação assim que Muito violenta, assim, exceto por esse chefe aí da empresa de eventos, nossa, que cara escroto. escrotíssimo, assim, escrotíssimo. E ele me tratava muito mal mesmo, assim, sabe? Eu evitava ao máximo encontrar com ele, etc. Enfim, apesar dele ser o dono da empresa, né? Mas ele chegava num lugar, eu saía pela outra porta, entendeu? Pra não ter que cruzar. Então, assim, porque se ele me visse, ele ia falar, ele ia procurar alguma coisa, entendeu? Eu não tava afim, nunca estive. Já indo para a última pergunta que eu tenho no momento, mas falando de agora de um boy legal, Ah, você voltaria a morar no Brasil mesmo sem Haddad sendo presidente? Que pô, quem escuta, né, Humilhados, o exato. podcast da Camila sabe que ela já falou que ela só voltaria pro Brasil se Se Haddad fosse Haddad fosse presidente. presidente. Pois é, você sabe, bom, pessoal, Haddad é, né, o amor daqui do meu coraçãozinho. Tô esperando o momento que, né, Haddad vai tomar posse de tudo. Mas olha só, se Haddad não for presidente, mas Boulos for prefeito, a gente entra em negociação, Brasil. Aí, então, igual o Canadá, que era ali a sua segunda opção do menu, o Boulos entra nesse bolo. Entra nesse bolo, entendeu? É assim, eu não digo que eu vou voltar agora, porque eu ainda quero pegar minha cidadania canadense, então ainda vou levar aí mais uns 2 anos e meio, imagino. Mas depois disso a gente pode entrar numa negociação de 6 meses no Brasil, 6 meses no Canadá. A situação é o seguinte: entra Boulos, derruba Bolsonaro e põe esquerda de novo no poder. Pode ser Haddad, sei lá o que vai vir pela frente aí, que eu nem sei mais o que vai rolar. Mas se for Haddad é melhor, a gente tamo junto, Haddad e Boulos, assim, ó, o dia que Haddad estiver no poder, Boulos vai estar na prefeitura, no dia seguinte eu tô no Brasil. Se vocês me quiserem de volta, essa é a oportunidade de vocês, votem certo. Total, né? Vendo que, infelizmente, quando esse programa for no ar, acredito eu que já vai ter As tido o resultado eleições americanas. das eleições, mas Mas a gente ver sabe que o Biden vai ganhar, assim, agora já tá quase que irreversível pro Trump. isso, com certeza, mas é bom ver essa mudança já acontecendo e espero que aconteça no Brasil também, porque olhando, né, no momento a pesquisa para eleição de prefeitura, né, em São Paulo, e ver que a gente tá Tá fazendo o mesmo crescendo. erro. Não, Não, mas a o gente Boulos tava tá fazendo o mesmo crescendo. erro, que o Não, mas russomano tava lá subindo, e exato, tipo, cara, a gente elegeu Bolsonaro, vocês não exato. aprendem. Mas é que paulistano é burro, né, gente? Assim, com todo o perdão dos paulistas que estão ouvindo. Se bem que assim, o paulistano burro que vai se sentir ofendido é o que vai votar sempre no PSDB, entendeu? Esse é o Que tá paulistano quantos burro. anos no poder, né? Exatamente. Então, desde que eu me entendo por gente, pelo menos como no governo do estado de São Paulo, tá aí o PSDB, sabe? Então, eu acho que a caída do Trump aqui é muito importante, é muito significativo pra gente, porque mostra muito como o cenário político tá mudando e a queda dele, pra mim, é a queda do Bolsonaro automaticamente, entendeu? Vai ser um marco. Vai ser porque assim, isso me garante, eu já tava muito confiante, já tava confiante de que o Bolsonaro não vai ser reeleito em 2022, apesar de todo mundo falar que acha que tem chance. Gente, eu não acho que tem chance. E principalmente com os próximos acontecimentos que vem vindo agora, com o filho dele respondendo pelo processo das rachadinhas, que foi realmente agora denunciado, etc e tal, porque ele tá respondendo um processo de corrupção, que era o que os bolsominhos alegavam, que pelo menos não existia corrupção no governo Bolsonaro. Então nem isso eles não vão poder alegar mais, entendeu? E eu também acredito que esse pessoal que era meio partido novo, sabe, na última eleição, que falou não tinha opção, não vai votar no Bolsonaro de novo. Então, por isso que eu Porque acho. tem opção. E é Porque tem opção. isso que é uma coisa que a gente, né, a gente que eu digo como
a parte da esquerda nas últimas eleições, a gente falava, tipo, cara, beleza, você não quer votar no Ciro, não quer votar no Haddad, mas olha o tanto de opção. É, Tinha o Alckmin, tinha o Amoedo. Mano, até tinha. glória a Deus, Põe o, sabe? o Cabo Daciolo, como era mesmo? É, Cabo Daciolo. era ele mesmo. Exato, né? Põe o Cabo Daciolo que ia ser melhor, sabe? Sabe, Então, tinham várias opções. tinha. Então, usar só desse argumento era muito E aí raso. eu acho que eles se arrependeram, essas pessoas que votaram no Bolsonaro, porque não tinha opção entre aspas, se arrependeram e não vão cometer esse erro de novo, sabe? Porque não acho que eles eram pró-Bolsonaro, eles só eram contra PT. E eles achavam que a única forma de derrubar o PT era colocando o Bolsonaro no lugar, entendeu? Então, eu acho que foi esse o mecanismo de pensamento deles e não acho que Bolsonaro seja reeleito mesmo. A gente vê daqui 2 anos se o que eu tô falando vai ter sentido ou não. Bom, se isso acontecer, você ouviu aqui primeiro. Exatamente, é. Aí pronto, as pessoas vão me contratar para ser analista política, né, aquela Olha aí, de né, jornalista aí não já é? fazendo, Já vai entrar pensou? na Gente, mas eu CNN. nem sou tão boa assim, eu só sou vários guesses, assim, é só intuição meu, mas a minha intuição é boa. Ah, é. Bom, mais alguma coisa que você gostaria de dividir com a gente? Talvez tenha uma coisa que a gente que mora fora, a gente se acostuma muito com o que a gente conquistou aqui, que a gente, hoje em dia, eu e fazendo terapia que eu percebi isso também, a gente se acostuma com a vitória ou com o que a gente construiu, assim. Parece que é um negócio fácil, né, ao longo dos anos, assim, é meio que a gente fala, agora eu já tenho aqui minha casa, meu apartamento, morando aqui sozinho, etc e tal. Parece que, sabe, a gente meio que a gente esquece o quanto a gente foi vitorioso por isso, ou que parece que qualquer um consegue isso. E não é bem assim, né? Quando a gente sai, a gente enfrenta várias coisas, são muitas dificuldades até você se estabilizar, conseguir respirar, e mesmo quando você se estabiliza, você desestabiliza muito facilmente, porque é sempre um emocional em jogo também, né? Então, às vezes eu acho que, sabe assim, a gente só esquece do quanto a gente lutou pra poder ter todas essas coisas e não aprecia, assim, tipo, não dá o nosso valor, sabe? Eu sou muito de esquecer o quanto eu conquistei uma coisa, assim. Eu acho que qualquer um pode fazer isso. E às vezes não é qualquer um que pode fazer isso. Então, parabéns pra quem conseguiu superar, Persistiu? persistiu. Que tem que ser persistente pra morar fora, Ah, bem. basicamente. Para morar não, para continuar, Pra porque para ir para continuar. fora qualquer um nesse Exato, sentido assim, pra viver fora, né, mesmo, assim. Tem que ser para bem conseguir persistente. ficar. Então, Não, e dessa fala sua aí tem uma dica que eu posso dar para todo mundo: façam terapia. faça terapia, exatamente. Sempre. Eu faço 2 vezes por semana pra vocês verem como é grave. Mas é ótimo. Né? Tenho certeza que seu terapeuta adora, porque nossa, só vem história atrás de Eu história, brinco que deve ser o entretém. dinheiro mais fácil que ele já ganhou, aquela, mais divertido pelo menos, não sei se mais fácil. Com certeza. Bom, então vamos para a nossa lupa cultural, aquele momento de Vamos. indicação de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres e vale absolutamente tudo. Então, filme, série, banda, empresa. Nossa, tem tanta coisa que eu fiquei assim, cara, tem que ser só um? Pode ser Não, vários? vai quantos Tá. você quiser. Tá, então assim, é um negócio fácil, você tá ouvindo agora isso, fazendo seu exercício, correndo, sei lá, tipo a Bárbara, e tá ouvindo o podcast, pega teu celular agora, vai no Instagram e segue uma mulher chamada Babi Tomás. O arroba dela é Babi, B-A-B-I, Tomás com T-H-O-M-A-Z. E se você não é boa de soletrar igual a Camila não tem problema que a gente coloca aí no link No no link, né? episódio. A Babi Tomás, ela é uma comunicadora feminista, criadora de memes, e ela é maravilhoso o Instagram dela, assim, é sempre muito informativo e divertido. Então, assim, é uma pessoa que é uma das primeiras coisas assim que eu vejo, assim, sabe? Sempre. Tô sempre vendo o Instagram dela e ela é ótima, ela é maravilhosa em todos os sentidos. Ela já foi até apresentadora na TV Cultura alguns anos atrás, apresentou também em alguns programas, acho que era naquele canal I, enfim, mas ela é incrível, é mãe de 2 meninos, enfim, ela traz várias questões assim que você nunca parou pra pensar, sabe? Às vezes passa despercebido. Então ela é muito boa. Então essa é a primeira dica pra vocês seguirem, que ela é sensacional. Tá, a minha segunda dica é o podcast Praia dos Ossos. Eu não sei se você já ouviu, Bárbara. É muito, muito legal porque conta a história do assassinato da Ângela Diniz na década de 70 pelo namorado dela, Duca Street. E foi na época, nos anos 70 e tal, foi
um acontecimento no Brasil, esse assassinato, até porque a Ângela Diniz, ela é tipo essa subcelebridade que a gente considera hoje, sabe? Ela sempre estava nas capas de revistas, enfim, nos jornais e tal, por ser uma mulher linda e provocativa. E aí, então, conta a história da Ângela Diniz e do assassinato dela, mas, sobretudo, conta muito sobre como o movimento feminista no Brasil explodiu com o assassinato da Ângela Diniz, quando o movimento saiu em defesa dela, sabe? Porque durante os episódios vocês vão perceber como o assassino de vilão ele se tornou a vítima por esse olhar machista do Brasil. Então, Agora basicamente, já me arrepia de raiva de escutar isso. mas é muito, muito bem produzido, feito, escrito, foi todo produzido pela Branca Viana, que eu acho que ela comanda a Rádio Novelo, que assim, tipo, 90% de mulheres também que trabalham nessa Rádio Novelo, sabe? E você vê pelos créditos que é muita mulher trabalhando por trás desse podcast. São 8 episódios, é muito bom. Então é um contexto histórico do Brasil, sabe? Então é por isso que eu acho que vale muito a pena vocês ouvirem Praia dos Ossos. Outra indicação que eu tô vendo agora, tô terminando de ver uma série chamada Valéria, que é inspirada num livro de uma escritora espanhola chamada Elizabeth Benventura, eu acho. Eu escrevi errado o sobrenome dela, o corretor colocou errado, colocou Bem-aventurança. Então eu não sei o sobrenome dela corretamente, mas enfim. Mas ela tá no Netflix, essa série, Valéria. Ela é bem leve, assim, sabe? Uma coisa, sabe, pra você ver, pra relaxar mesmo, e enquanto você, sei lá, come ou tal. É rapidinha também, tem 8 episódios, e conta a história de 4 amigas, cada uma ali vivendo a tua crise dentro desse universo feminino, né? E ele é todo produzido também por mulheres, e, enfim, baseado no livro de uma escritora espanhola que é bem jovem. Quando eu fui pesquisar, eu vi que ela tem 36 anos e 20 livros publicados. Como pode isso, meu Deus? Mas, enfim, tem essa série, então, Valéria. E a minha dica a minha dica pra mim mesma, que eu vou ver nesse fim de semana, é o filme da Sofia Coppola, o novo filme da Sofia Coppola, On the Rocks, que tá na Apple TV. As críticas são boas, então tá aí, um monte de mulherada pra vocês apreciarem de montão. E, obviamente, escute o podcast da Camila, Humilhados, que, né, Humilhada. faça o seu auto jabá. Muito obrigada. Exatamente. Por favor, gente, se vocês, assim, gostou um pouquinho do que eu tô falando aqui, tem um monte de histórias legais e engraçadas lá no Humilhados, tem coisas para se pensar também, tem muitas indicações, a gente tá em todas as plataformas, até agora temos, acho que uns 24 ou 25 episódios, eu nem me lembro mais, mas o Coisa Humilhados feia, Camila. o Humilhados ele foi mudando um pouco o formato e talvez seja até interessante para quem acompanha do começo até o final, vai ouvir tudo, consegue ver essa diferença. Eu, particularmente, acho que os últimos episódios são os melhores, mas enfim, vocês podem ouvir todos, por favor. 24, chequei aqui. 24 episódios, é isso. E aí talvez a gente volte no dia 31 de dezembro desse ano, ou a gente pode ter uma nova coisa, não sei o que vai acontecer, vai depender do meu terapeuta, gente, é louca. Não, e olha só a coincidência, o último episódio do Humilhados Foi é sobre sobre terapia. terapia. Exato. Eu não tinha começado a fazer terapia nesse episódio. Eu comecei a fazer terapia, acho que foi umas 2 semanas depois desse episódio. É, indicação de uma das participantes, da nossa Exatamente. amiga da Ueba. Exatamente, indicação da Daweba, que foi maravilhosa nesse episódio. E aí, então, a culpa é da Daweba. Mentira, não é. Aquelas, eu preciso colocar a culpa em alguém que Humilhados Precisa. não voltou pra temporada 2 ainda. Mas calma, vai voltar, eu acho que vai voltar. Eu acho que vai voltar. Eu também, eu tô torcendo por Porque isso. senão eu vou ter que criar um novo projeto. Não sei se eu tô pronta pra criar um novo projeto. Bom, eu tenho 3 indicações. A primeira é de uma música que chama Vídeo, de uma artista que chama India Ari. Bota o nome dela certinho. Mas a letra da música é incrível. Que basicamente ela fala que eu não sou a sua average girl, tipo, a sua É tipo garota normal. um modelo, assim, né? Vídeo, eu não sou construída como uma supermodel. Aí ela fala, tipo, no começo da letra, né? Tipo, às vezes eu depilo minha perna, às vezes eu não depilo, e às vezes eu penteio meu cabelo, às vezes não. Então é bem nesse lance de Já me que identifiquei, já. filha da beleza, fala É. um pouquinho disso daí, é super legal. E continuando no clima um pouco aí de música, tem
também uma outra cantora maravilhosa que foi, acho que talvez no começo do ano, foi indicação de um amigo meu, eu me apaixonei por ela. Eu passo por fases que, tipo, eu só escuto ela e aí eu passo meses sem, aí eu volto pra ela de novo, que é a Jamila Woods. Ela tem uma voz, nossa senhora, maravilhosa. As letras também são muito boas. E a última é uma hashtag no Twitter, que é Mulheres Podcasters. Então dá pra você Olha, que legal. vários podcasts que são produzidos, né, e hosted por mulheres por essa hashtag. Ela foi originalmente criada, assim, idealizada pelas meninas do Ponto G, podcast Ponto G, e elas estão sempre retweetando mulheres que usam essa hashtag, então dá pra você descobrir bastante programas incríveis E se de divulgar mulheres. também, né, pra quem tem podcast, tipo você, eu, quando voltar. Já me retweetaram, tô super feliz, obrigado. Que legal. E é isso, o nome do teu podcast super favorece a curiosidade das mulheres a escutar, né? Assim espero. Sim, e assim será. É isso que a gente É tem isso, por hoje. A gente já falou bastante aqui e falei eu não estava demais. esperando nada menos do que isso. Desculpa. Não, tá tudo certo. Obrigada por quem escutou até agora. E se quiser nos contar o que achou desse episódio, tem alguma pergunta, ou até se você gostaria de participar, entre em contato no e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com. Ou para quem ainda não nos segue nas redes sociais, você pode nos encontrar no Instagram e Facebook por @mulheresimigrantespod ou no Twitter por Mulheres Podcast. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau!